Boa noite. Está feita a transição em Londres. Theresa May sai, entra Boris Johnson. A entrada em cena de Johnson deixa muitas expectativas sobre a sua governação. Boris Johnson é o novo primeiro-ministro britânico. Theresa May despede-se com emoção da chefia do governo. É o fim de um duro capítulo político da conservadora. Tensão elevada entre Teherão e Londres. O presidente iraniano Hassan Rouhani garante que vai defender Estreito de Hormuz. A deusa verde vai a leilão. Um Rolls-Royce feito especialmente para Elizabeth Taylor. A vontade dos britânicos é para cumprir e Boris Johnson promete que a 31 de outubro o Reino Unido vai deixar de fazer parte da União Europeia. Na primeira declaração pública enquanto primeiro-ministro, Johnson garantiu que o tempo das indecisões acabou e chegou o tempo de agir. Na primeira declaração pública enquanto primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson deixou bem claro: o tempo de indecisão acabou, chegou o tempo de agir. Não haverá mais adiamentos do Brexit e a 31 de outubro o país vai estar pronto para deixar a União Europeia, com ou sem acordo. Presto homenagem à força de espírito e paciência de minha antecessora e ao seu profundo sentido de serviço público. Mas apesar de todos os seus esforços, tornou-se claro que há pessimistas dentro e fora do país que pensam que depois de 3 anos de indecisão, o Reino Unido tornou-se prisioneiro dos velhos argumentos de 2016 e incapaz de honrar um mandato democrático. Por isso mesmo, estou diante de vocês para dizer ao povo britânico que esses críticos estão errados. Bruxelas já fez saber que não vai reabrir as negociações para o Brexit, mas Boris Johnson mantém-se otimista. Vamos fazer um novo acordo, um acordo melhor que maximizará as oportunidades do Brexit, que nos permitirá desenvolver uma nova parceria com o resto da Europa, baseada no livre comércio e no apoio mútuo. Discurso do novo primeiro-ministro, pouco depois de ter sido recebido em audiência pela Rainha Isabel II e da monarca o ter convidado a formar governo. Uma ida ao Palácio de Buckingham que foi interrompida a meio por um grupo de ativistas de defesa do ambiente que quiseram passar a mensagem ao novo governante da urgência em lidar com as alterações climáticas. Foi uma Theresa May emocionada, aquela que se despediu do cargo de primeira-ministra no Parlamento Britânico. May deixou elogios, promessas de apoio e críticas a Jeremy Corbyn, sempre com o pano de fundo o Brexit. Minutos antes de ir ao Palácio de Buckingham apresentar a demissão à Rainha Isabel II, Theresa May falou pela última vez aos britânicos enquanto primeira-ministra. Em frente à residência oficial, o número 10 de Downing Street, May desejou boa sorte ao sucessor Boris Johnson. Claro que ainda há muito a fazer. A prioridade imediata é completar a nossa saída da União Europeia de uma forma que funcione para todo o Reino Unido. O sucesso nesta tarefa pode ser um novo começo para o nosso país. May agradeceu a confiança dos britânicos nela e espera que as meninas se sintam inspiradas nas suas ambições por ter visto uma mulher primeira-ministra. Servir como primeira-ministra do Reino Unido é a maior honra. As grandes responsabilidades são superadas pelo enorme potencial de servir o seu país. Mas não se consegue nada sozinho. E agora que deixo Downing Street, as minhas últimas palavras são de sincero agradecimento aos meus colegas do Governo e no Parlamento. Horas antes, na Câmara dos Comuns, Theresa May participou numa sessão de perguntas e respostas e, apesar das divergências políticas, muitos deputados acabaram por elogiar-lhe a postura pública e o sentido de dever. Nós estamos, como disse a senhora deputada, a viver tempos políticos extraordinários e esta Câmara dos Comuns está justamente no centro desses eventos. Isso
isso deve-se ao vínculo vital entre os membros desta Casa e das comunidades que representamos. É a base da nossa democracia parlamentar e da nossa liberdade. E cada um de nós, independentemente das nossas convicções, pode orgulhar-se disso. O dever de servir a minha comunidade continuará a ser a minha grande motivação. Visivelmente emocionada, Theresa May deixou o Parlamento, aplaudida de pé pela maioria da Câmara, vai regressar em breve como deputada. O Irão anunciou que vai defender o Estreito de Hormuz e qualquer alteração na atual ordem de coisas na região desencadeará uma forte defesa iraniana. Já com o plano para enviar uma missão naval europeia para o Golfo, os britânicos tiveram esta quarta-feira um navio de guerra a escoltar um cargueiro naquelas águas. Teherão avisa que qualquer alteração ao status quo do Estreito de Hormuz irá abrir as portas a uma perigosa confrontação, segundo fontes citadas pela agência Reuters. A tensão entre o Irão e o Reino Unido tem vindo a subir nos últimos dias, depois do arresto de um petroleiro britânico pela marinha iraniana. O presidente Hassan Rouhani garantiu que o país vai continuar a defender o Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária apreendeu bravamente e poderosamente esse petroleiro britânico que violava a lei porque se recusava a obedecer a todas as ordens e regulamentos. Na minha opinião, foi uma ação muito precisa e correta. O mundo inteiro deveria estar grato à Guarda Revolucionária por manter a segurança no Estreito de Hormuz. De acordo com o operador sueco Stina, os 23 tripulantes do Stina Impero de pavilhão britânico estão bem. Esta quarta-feira, o governo britânico negou ter enviado um mediador para o Irão para discutir a libertação do petroleiro, após terem surgido notícias na comunicação social a garantir o contrário. O petroleiro foi arrestado na sexta-feira pelas forças iranianas por alegadamente ter albarroado um navio de pesca iraniano no Estreito de Hormuz. A Holanda e a Bélgica registaram as temperaturas mais elevadas de que há memória naquela que é a segunda onda de calor extremo a aquecer a Europa no espaço de um mês. Os serviços meteorológicos holandeses registaram 39,1 graus centígrados perto da cidade de Tilburg, um recorde. A Bélgica lançou pela primeira vez o código vermelho por causa da temperatura elevada. 38,9 graus fizeram sentir em Klein-Brogel. Por causa do calor, o serviço ferroviário Eurostar esteve interrompido durante 2 horas entre Halle e Tubize. Os passageiros foram obrigados a sair das carruagens. A Alemanha e o Luxemburgo também estiveram muito próximos dos recordes. Para amanhã, o cenário é idêntico, pelo menos em França. O recorde de calor pode ser batido em Paris. Amanhã outra onda de calor vai superar do sudoeste em direção ao norte e podemos chegar aos 40 graus em Lille, uma coisa nunca antes vista na região. E provavelmente vamos ultrapassar os 40 graus em Paris, quebrando sem dúvida o recorde que data de 1947. O primeiro-ministro italiano foi ao Senado esclarecer as supostas ligações entre a Rússia e um dos partidos da coligação, a Lega. Giuseppe Conte mostrou total confiança no executivo, mas garantiu que vai pedir aos ministros mais cuidado na escolha dos assessores. No Senado, para falar sobre as supostas ligações entre a Rússia e o partido da Liga, o primeiro-ministro italiano sublinhou a confiança no governo e em Matteo Salvini. Neste momento, não há elementos para minar a confiança que tenho nos membros do governo. Giuseppe Conte reconheceu que o colaborador de Salvini, acusado de negociar o suposto financiamento ilegal da Liga, esteve presente em eventos do executivo italiano na Rússia e em várias viagens oficiais e privadas do ministro do Interior àquele país. Garantiu, no entanto, que Gianluca Savoini não ocupa nem ocupou cargos oficiais como consultor ou especialista para o governo. Conte disse que tem respeito por nós, mas uma parte do Parlamento não o respeita. Os bancos do Movimento 5 Estrelas estão vazios. Este é um facto político muito importante. As suspeitas de corrupção que envolvem o partido A Liga aumentam a pressão para o ministro do Interior italiano, conhecido pelo euroceticismo e pelas políticas contra a imigração ilegal. Matteo Salvini sempre disse que ligações entre a Liga e a Rússia são fantasias e que não iria falar sobre o assunto.
Mas as novas suspeitas de que o dinheiro russo está a ser usado para comprar influência no Ocidente fizeram com que o ministro já colocasse a hipótese de falar no Senado. Na fronteira mexicana com os Estados Unidos, muitos migrantes cansaram-se de esperar e regressaram a casa. Na cidade de Juárez há carências graves de comida, abrigo e ajuda legal. Dezenas de migrantes que esperavam no México por uma autorização para entrar nos Estados Unidos decidiram regressar aos países de origem. Esta terça-feira, cerca de 70 pessoas regressaram em autocarros fornecidos pelo abrigo onde viviam na cidade fronteiriça de Juárez. Mais de 15 mil requerentes de asilo esperam uma resposta das autoridades norte-americanas em território mexicano. A verdade é que o tratamento que recebemos não foi bom. O sonho americano tornou-se num pesadelo americano e, em alguns aspectos, apesar de ser pobre, estou muito melhor no meu país. Com a política de enviar os requerentes de asilo de volta ao México, os Estados Unidos querem evitar que os migrantes vivam durante anos no país à espera de uma resposta. A administração Trump diz que muitos pedidos são falsos e que os requerentes desistem quando percebem que têm de esperar no México. As pessoas estão cansadas, já tiveram uma primeira e uma segunda consulta para asilo e têm mais marcações, às vezes para um ano depois. Muitos decidiram que é melhor voltar. Estão oprimidos, sentem-se usados e sentem que não podem obter asilo político. Donald Trump abre mais uma frente de batalha na guerra comercial que tem vindo a travar para proteger a economia americana. Desta vez foram colocados no alvo também os líderes de mercado na internet. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação às maiores plataformas da internet em busca de eventuais práticas anti-concorrência. O anúncio desta investigação surgiu na véspera da Comissão Federal de Comércio norte-americana ter revelado o acordo da Facebook para pagar uma multa de quase 4.500 milhões de euros para resolver um diferendo relacionado com questões de privacidade. No entanto, está ainda por confirmar se a rede social liderada por Mark Zuckerberg, assim como outros gigantes da internet como a Amazon, a Google e eventualmente a Apple, estariam no alvo da investigação, entretanto aberta pelo Departamento de Justiça. O objetivo da administração de Donald Trump será perceber se e como as plataformas líderes no mercado digital alcançaram a posição de poder de que dispõem e se para isso recorreram a práticas anti-concorrência. O anúncio da investigação do Departamento de Justiça teve um impacto negativo imediato na cotação dos gigantes da internet. A deusa verde Elizabeth Taylor vai a leilão no próximo mês. Trata-se do Rolls-Royce Silver Cloud 2, feito especialmente para a atriz. A leiloeira Guernsey de Nova York estima que o automóvel vai ultrapassar os 3 milhões de euros. O icónico Rolls-Royce verde, que pertenceu à atriz norte-americana Elizabeth Taylor, vai a leilão em agosto. Conhecido como a Deusa Verde, o automóvel foi feito especialmente para Taylor em 1960. Avaliado em mais de 600 mil euros, estima-se que o valor de licitação ultrapasse os 3 milhões. Para o presidente da leiloeira Guernsey, a questão é saber se, por ter sido propriedade de Miss Taylor, isso faz subir o preço. Arlen Ettinger recorda que, quando há alguns anos a Christie's leiloou alguns dos seus pertences pessoais, o preço médio dos objetos foi 5 vezes superior ao seu valor inerente. O automóvel esteve nas mãos de Elizabeth Taylor durante 2 décadas e pertence a um grupo restrito de aproximadamente 20 exemplares, produzidos com o volante à esquerda. O leilão inclui outro automóvel da musa do cinema, um Ferrari 330 GT de 1964. O leilão ocorre no dia 6 de agosto, num hotel de Nova York. E ao final desta edição do Euronews Noite, obrigado por estar connosco.